Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e o vídeo de hoje vai ser para fazer uma resenha, que na verdade, mais do que uma resenha, vai ser uma espécie de dica de livro, né? O vídeo de hoje. De um livro, na verdade, que eu já conheço há muito tempo, já tenho uma versão dele bem antiga, e ele é talvez o último livro de Jung que eu li, os primeiros livros que eu li, que saiu agora numa nova edição. Esse aí era o último que faltava sair uma edição nova. Eu gostaria de ter feito uma resenha há mais tempo, porque realmente é um livro que eu gosto demais, é um dos meus top 10 dos livros de Jung. Não é escrito por Jung, mas é falando sobre a psicologia junguiana. Trata-se de Jung e os pós-junguianos. Ele não saiu exatamente agora, saiu no ano passado. Eu ainda demorei um tempo para comprar ele, porque eu tinha o antigo, fiquei pensando se comprava ou não, mas é uma edição muito boa. Essa edição que eu tenho uma coleção de vários livros já dele, de Andrew Samuels. Mas essa coleção que vem assim com essas mandalas aqui é uma coleção excelente, certo? Vou falar sobre esse livro e sobre os outros livros que eu li logo no começo, que eu acho que serve de dica para vocês também, para assimilarem um pouco mais a psicologia junguiana. Talvez não sejam os que eu recomende para quem está começando mesmo, mas de qualquer forma me serviu muito para conhecer um pouco mais sobre Jung. Então, fiquem ligados que eu vou falar sobre tudo isso logo depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, vamos lá, vamos falar desse livro Jung e os pós-junguianos. Antes disso, eu quero mostrar para vocês a versão antiga que eu tenho dele, que eu já até restaurei ele algumas vezes, que essa parte aqui já soltou, muitas vezes eu colei, capa dura, né? E parece até, na verdade, um livro menor, mas é porque as páginas maiores permitem que o livro acabe ficando mais fino, né? Então eu vou mostrar aqui uma coisa curiosa, que é o seguinte. Este é o livro antigo, né? Então podemos até folhear e mostrar ele um pouquinho para vocês aí, para vocês verem dentro, né, como ele é. Mas eu quero também falar para vocês de mais outros 3 livros que foram os primeiros, né? Então esse aqui foi um primeirão mesmo, que na verdade eu não fiz resenha dele, apesar de já ter sido lançado a versão mais nova, tá até no plástico aqui. Ele, não que ele esteja fechado, mas aqui eu boto de volta o plástico para poder proteger, né, o livro. Então, assim, essa é uma edição da Cultrix, nova edição, né, desse aqui. E começou a ser publicado, né, em uma série de outros livros, né, Biblioteca Cultrix de Psicologia Junguiana. Tem vários outros dessa escola, então eu acabei comprando ele por conta disso. Mas eu tinha um mais velho, que era o original mesmo, o mais antigo, né, o que eu tinha de leitura. Eu acabei dando no meio de vários livros de Jung que eu já tinha uma versão mais nova. Eu comprei esse de novo antes de sair esse. Então esse aqui é exatamente a versão como eu tinha lá. Não tem muitas sublinhadas aqui, né, do texto, porque esse não é o que eu li originalmente, né? O meu já estava bem acabadinho, bem ruimzinho. E aí eu comprei esse outro, mas logo depois lançou esse aqui. O que eu tenho a dizer desse aqui é que ele tem algumas formas de interpretar a psicologia junguiana diferentes da que eu interpreto. Ele, digamos, claro, por conta de ter tido acesso à primeira maneira de entender os arquétipos que seriam herdados e trabalhando dentro de uma perspectiva muito assim materialista, dentro de uma perspectiva muito agnóstica, que é possível também uma pessoa que seja agnóstica, seja ateia, seja materialista, leia Jung e aceite as técnicas dele, os métodos dele, sem problema nenhum. Eu conheço várias pessoas assim, que pensam de uma maneira mais, digamos, considerando o que é confirmado cientificamente dentro de uma perspectiva do que se considera ciência, mais, digamos, ortodoxa, uma coisa assim mais hegemônica, desconsiderando, por exemplo, as abordagens de filosofia da ciência mais contemporânea, ou uma abordagem mais avançada, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva que abarca um pensamento que não seja agnóstico, que não seja ateu. Então, assim,
ele tem uma perspectiva muito agnóstica, vamos dizer assim. Então, ele pega bem aquela coisa de considerar os arquétipos como algo que depende diretamente da hereditariedade. E isso a gente já viu que o próprio Jung, no decorrer das suas experiências, confirmou que não é só hereditário, que existe uma parcela hereditária dos arquétipos, mas tem muitos elementos que são obtidos a partir de experiências diretas do inconsciente coletivo, de coisas que acontecem naquele instante. Então, por exemplo, coisas que não tinham acontecido antes da pessoa nascer e que aconteceram naquele momento, que foram incorporadas ao inconsciente coletivo, acabam sendo registradas e sendo utilizadas pela pessoa a nível de acesso do inconsciente coletivo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que vale mais a teoria de Rupert Sheldrake do que aquela teoria original hereditária dos arquétipos. Então, tudo que a gente consegue assimilar e ganha uma repercussão, ganha juntando a teoria de Rupert Sheldrake com a de James Hillman, né, que considera que tudo pode ser arquetipizado se você ganhar um volume, uma potencialidade, né, se você perceber que aquilo chegou a gente como um aprendizado verdadeiro, meio como o 100º macaco, né, que todos vocês já devem conhecer a história dos macacos que não lavavam batatas, e depois, quando um número X de macacos passaram a lavar batatas, depois de um deles ter aprendido e ensinado outros, ao alcançar um número X de macacos, todos de uma ilha e de outras ilhas distantes que não tinham nem acesso direto, começaram os macacos a lavarem batatas antes, coisa que eles não faziam nunca. Então, isso é considerado como uma forma de ressonância mórfica, um aprendizado, um conhecimento ser registrado por um ser dentro de uma espécie, animal ou vegetal ou hominal, etc. E que isso acaba sendo incorporado pelos outros membros daquela espécie, um pouco como a alma grupo, só que com individualidade, considerando o ser humano, né, o homem. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu não aconselho tanto esse livro, já que ele tem isso. Mas, ao mesmo tempo que eu não aconselho, eu digo que quem está procurando algum livro para iniciar e desconsiderando essa questão, ele realmente tem uma síntese bem interessante, bem legal. Assim, eu aprendi por ele, de certa forma, os conceitos, né? Todas as subpersonalidades, os arquétipos, os complexos, a ideia dos sonhos para Jung, tudo isso é um livro que traz essas informações. Então, assim, se você tiver um outro livro que esclareça, que complemente sobre isso, inclusive eu até vou trazer aqui isso como um conteúdo, essa questão de serem os arquétipos hereditários ou não, herança genética ou não, e até que ponto é herança genética ou não. Isso tem um trabalho de Joseph Campbell que fala sobre isso, e os livros de Jung hoje também, os livros de Jung que tratam de alguns seminários que aconteceram mais recentemente, até no Brasil mesmo e fora do Brasil, trazendo informações mais novas de pesquisadores de Jung, trazendo coisas que confirmam essa ideia de que os arquétipos não são só fruto de herança genética. Então, eu quis mostrar aqui esse livro também porque realmente, como eu disse a vocês, foram os livros que eu aprendi a ler Jung, né? Então, foi o primeiro livro que eu li sobre Jung. Então, é um livro bem introdutório, é um livro que separa todas as partes assim que são importantes, não aprofunda, mas traz trechos de Jung, de obras completas, traz passagens assim que sintetizam bastante. Então, assim, não deixem aquela observação que eu falei do fato de ele considerar os arquétipos hereditários como um problema, porque é um livro muito bom também para introduzir. Então, assim, só que assim, seria um livro que eu não leria de novo apenas só para recordar alguns pontos que talvez tenham sido esquecidos lá atrás, porque realmente é um livro bem introdutório. Foi esse livro que deu origem a eu começar, eu até vou afastar aqui um pouquinho,
para vocês verem melhor. Então, deu origem a esse caderno que eu comecei a escrever, que é justamente os apontamentos do Star Wars aqui. Então, assim, são os apontamentos que eu fiz de Jung. Essa ilustração eu fiz depois para dar uma incrementada, né, e tal, desenhei aqui Jung. Mas aqui a gente percebe que eu peguei alguns tópicos que seriam fundamentais desse livro aqui, né? E foi aqui que eu comecei os meus estudos, né? Minhas pesquisas, anotações, aí eu escrevia isso aqui tudo como síntese, resumo, apanhando desse livro e de outros vários livros que eu já estava começando a agregar. E sempre eu lia novamente para poder rever os conceitos, porque às vezes você entende um conceito, lá adiante você vê outro conceito e esquece do anterior para fazer o cruzamento, fazer a confluência dos entendimentos de cada um desses conceitos. E se a gente não pensar tudo de uma maneira integrada, a gente não entende a psicologia junguiana. Aqui um confronto entre Freud e Jung, o entendimento da psicologia junguiana Kundalini Yoga, com ilustrações. A partir daqui eu comecei a colocar tópicos de Jung e alguma coisa. Jung e alquimia, Jung e astrologia, Jung e tarô. Eu sempre reservava a mesma quantidade de páginas, né? Aqui é Jung e o I Ching. E aí eu tentava resumir dentro dessas páginas que eu reservei do caderno para cada subtópico desse e tentava encaixar. A gente tem aqui Jung e a parapsicologia, Jung e os contos de fadas, Jung e o cristianismo, Jung e o budismo tibetano, Jung e a mitologia, ou Jung e os mitos, Jung e o espiritismo, Jung e Deus, Jung e a meditação, Jung e a imaginação ativa, Jung e a vida após a morte, Jung e a reencarnação, Jung e a arte-terapia, Jung e as mandalas, Jung e a educação, Jung e a psicoterapia. Aí eu termino com um sumário, eu faço um sumário como se fosse um livro, né? Aqui eu enumerei os livros das obras completas, para poder ficar mais fácil de consultar. Sugestões de leitura que eu peguei aqui foi de um vídeo, né? de um Heráclito Aragão Pinheiro, né? Isso aqui já foi posterior, porque esse caderno eu comecei lá atrás, logo quando eu comecei a ler com esse livro aqui, mas ele foi sendo construído e até pouco tempo eu estava escrevendo ele, tem assim uns 3 ou 4 anos que eu concluí completamente. E aqui a gente está vendo uma síntese dos assuntos com essa ilustração que eu fiz aqui. Agora, aqui tem até uns textos que eu coloquei para olhar, para ter como consulta. E tem algumas ilustrações, por exemplo, Jung e o I Ching mesmo. Eu fiz umas ilustrações das moedas porque é uma coisa complicada no I Ching você identificar a cara e coroa nas moedas chinesas, né? Aqui eu fiz essa ilustração. Aqui em O Segredo da Flor de Ouro eu reproduzi essa ilustração aqui. Então tudo isso para poder estudar, né? Com base no desenho também. Essa ilustração que eu gosto muito também das funções da psique. É isso. Bom, outro livro que eu posso mostrar, que eu também aprendi muito logo no começo, é esse aqui, na versão antiga, a versão original. Esse é o próprio livro mesmo que eu li, então tá cheio de sublinhados aqui, de riscos, de observações, textos e tal. Nesse livro, que é da ArtMed, uma edição bem, deixa eu ver de que ano é ela aqui. Na verdade, ele é de 2002, né? Um livro que eu comecei mesmo a estudar o Jung por ele, assim, de certa forma, não só entendendo, mas ele foi escrito em 97, originalmente.
ele é um livro que parece muito com esse que eu estou aqui com a intenção de dar a dica, de fazer a resenha, porque eles têm muita coisa em comum e até se complementam de certa forma, porque o nome é Manual de Cambridge para Estudos Jungianos, e a intenção desse livro é justamente mostrar as escolas junguianas existentes, as escolas pós-junguianas, vamos dizer assim, ou escolas de psicologia. Algumas não são chamadas de psicologia analítica, e né, a gente tem a psicologia arquetípica, a desenvolvimentista, né? Então a gente tem aqui as linhas junguianas, uma mais, digamos assim, rígidas, seguindo estritamente o que Jung disse, outras que já acrescentam outras informações. É de Paul Young Eisendrath e Terence Dawson. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, estou aqui com um bocado de livro na mão, mas a gente pode mostrar para vocês aqui ele como está hoje, né, pela editora Madras, a edição mais nova, essa daqui. Aí ele acabou até mudando um pouco o nome, em vez de Manual de Cambridge para Estudos Jungianos, passou a ser chamado Compêndio da Cambridge sobre Jung, editado por Paul Young Eisendrath e Terence Dawson. Esse aqui, na verdade, mudou o título porque o título original não é esse aqui, né? Deixa eu ver aqui qual é o título original falando. Vamos ver como é que é. The Cambridge Companion to Jung. The Cambridge Companion to Jung. Então, assim, é compêndio mesmo, né? Esse aqui é a tradução mais fiel do título original. Esse aqui já foi lançado, deixa eu ver que ano, pela Madras, ele foi lançado em 2011, então é mais recente. Acabei comprando ele pensando que era outro livro, inclusive, porque com um título diferente eu não sabia que era o mesmo livro, mas não me importei não, e preservei o antigo, porque de certa forma tem observações, anotações, eu vou mostrar, estou mostrando aí para vocês verem mais ou menos ele, como é, tanto o antigo como o novo, né? E por último, o livro talvez assim mais famoso de Jung, que, óbvio, ele foi um dos que eu li primeiro, então talvez ele seja o livro que realmente permite a gente compreender de uma maneira satisfatória a filosofia, a psicologia junguiana, O Homem e Seus Símbolos, né? Que é organizado por Jung, tem o primeiro texto de Jung em si, os outros de outros autores, de outros psicólogos que seguiam a linha junguiana, né? Então, esse aqui é a versão. Na verdade, por que pareça, esse não é o meu original. O meu original também já estava todo rasgado aqui. E eu aí também me desfiz e achei num sebo esse que estava com uma qualidade melhor do que a minha. Quando eu comprei esse aqui, eu já tinha uma outra versão, mas todas as outras versões deste livro, elas passaram a ter uma qualidade que não era essa aqui, de tamanho e a capa dura. Esse livro é fácil de conseguir em PDF na internet, se vocês pesquisarem conseguem facilmente. Então, nessa edição que está aqui mesmo, né? Então, esse livro foi um convite para Jung fazer um resumo da obra dele para leigos, né? Porque realmente o pessoal já percebia que nas obras completas os trabalhos que tinham lá não eram muito fáceis de entender. Isso foi feito exatamente por pouco tempo antes de Jung morrer. Eu diria que foi, inclusive, até no mesmo ano que... Não, aqui está a publicação em 64, mas Jung morreu em 61. Eu acho que ele foi justamente feito no ano em que Jung morreu. E ele acabou tendo outras obras, né? Não sei nem se chegou a ser publicado enquanto ele estava vivo. Acredito que não. Observações aqui, tá vendo? Marcando as páginas, eu boto sempre isso no começo. Algum conteúdo que eu acho que eu preciso rever sempre, eu coloco a página, que aqui eu não vou perder nunca a posição, porque se eu coloco um marcador, eu tiro o marcador, eu perco a orientação, mas quando eu indico aqui na primeira página, eu já sei onde achar sempre. O texto de Jung, Chegando ao Inconsciente. Joseph Henderson, Os Mitos Antigos e o Homem Moderno. Marie-Louise von Franz, O Processo de Individuação. Aniela Jaffe, O Simbolismo nas Artes Plásticas. Yolande Jacob, Símbolos em uma Análise Individual. Marie-Louise von Franz, Conclusão, a Ciência e o Inconsciente. Notas, fontes iconográficas. Todo riscado esse aqui.
mesmo não sendo original, eu acabei também sublinhando, porque, é como eu disse, eu sublinho os antigos e deixo para os novos mais preservados, né? Só que às vezes eu também começo a sublinhar os novos. Às vezes faço umas ilustrações assim na margem. Esse livro, o mais importante mesmo, são os textos de Jung e de Marie-Louise von Franz, né? Os outros são bons, mas não tão bons quanto esses dois. O conteúdo desse livro, volta e meia, eu estou falando aí em palestras, porque tem muita coisa interessante aqui. Exemplificações que Jung coloca aqui que ele não coloca em outros lugares. Ou em outros lugares aparece de uma maneira mais prolixa. Vamos ver rapidamente as outras edições. Bom, essa daqui você só encontra em sebo, né? Talvez essa daqui ainda ache desse jeito aqui para comprar pela internet. O mesmo conteúdo. É um livro espetacular. E eu trouxe aqui, na verdade, a versão mais nova que eu tenho desse livro. Mas eu posso dizer a você que tem outros que essa daqui é da HarperCollins, né? Eu gostei muito dessa edição, acabei comprando, fiz essa assim, digamos assim, extravagância de comprar mais uma edição de Um Homem e Seus Símbolos, porque eu tenho algumas delas, né? Vou mostrar para vocês até, vou ali pegar, porque eu não tinha separado aqui para mostrar, vou pegar rapidinho. Essa aqui é a edição que equivaleria a essa de cá, porque é da Nova Fronteira, editora Nova Fronteira. Então agora está sendo lançado assim, quer dizer, agora já tem outros formatos, mas assim, essa, logo depois, né, a edição que foi lançada desse livro foi pela Nova Fronteira, foi com essa configuração, e é de 1964, a primeira edição, né, a original desse livro aqui e tudo, como eu já mostrei lá, mas esse livro foi mesmo lançado em 2008, dentro desse formato que está aqui. Pouco depois veio essa versão aqui, que é assim, mania minha de ter, assim, tinha algumas coisas diferentes na própria concepção gráfica dele. Ele é da HarperCollins, ou seja, ele já não é mais da Nova Fronteira, é dessa editora aqui, da mesma editora desse. Então esse aqui já é uma nova, digamos assim, configuração desse livro de cá. Então a HarperCollins lançou esse livro, já foi, no caso, em 2016. Então em 2016 lançaram com essa versão aqui. E aí, eu achei que tinha algumas alterações que melhoraram bastante, por isso eu acabei adquirindo ele. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco desse livro. Na verdade, quando eu falar desse livro, eu quero usar como referência. Eu vou mostrar para vocês ele aí por dentro, né? Não vou mostrar assim, por folha, comentando tantos detalhes, mas quero primeiro comentar sobre o índice, né? Que o índice, ele tem um sumário, na verdade, né? Prefácio, a edição brasileira, prefácio, e depois agradecimentos, escolas de psicologia analítica,
arquétipo e complexo, o ego, o si mesmo e a individuação, o desenvolvimento da personalidade, o processo analítico, gênero, sexo, casamento, sonhos, psicologia arquetípica, teoria em prática, uma ilustração, comparação e avaliação. Aí tem o pós-fácil, novos desenvolvimentos no campo pós-junguiano, informações práticas, leitura adicional selecionada por escola e referências. Então vocês viram que é um livro feito para quem quer conhecer a diversidade de escolas da psicologia pós-junguiana, né? Considerando que depois que Jung lançou as suas ideias, seus pensamentos, né, através dos livros, depois que ele morreu, vários outros psicólogos foram desenvolvendo teorias similares que são derivadas, que são alterando um pouquinho ou não alterando nada. Então tem a linha, né, que é da psicologia junguiana do jeito que ela foi mesmo, pensada, planejada. E isso já dá muito pano para manga, porque isso acontece com o budismo, né, também, né? O budismo Theravada e o Mahayana, e a gente tem aquela coisa de respeitar um códex no budismo, né? E no caso, respeitar um códex implica em você só aceitar aquilo que foi escrito diretamente por Buda ou por discípulo de Buda, só que dá muito pano para manga porque as pessoas também interpretam de maneira diferente. E é o que acontece aqui com Jung também. Você tem certas obras que são as obras clássicas de Jung, mas que você vai ver até em obras completas mesmo, que não são obras completas, todo mundo sabe disso já. Ele foi mudando o seu pensamento, foi alterando a maneira de pensar ao longo desses livros. E felizmente, né, é uma pessoa que deixou claro isso, mostrou isso através das suas obras. Por isso que assim, quando você lê Fundamentos da Psicologia Analítica, que é já um livro mais digamos assim, de uma idade mais avançada, onde ele estava com a idade mais avançada, e foi pedido a ele justamente fazer uma síntese de tudo o que ele pensava, de tudo que ele tinha mudado de pensamento e como era a psicologia dele naquele momento. E esse livro, ele realmente é um livro que talvez seja o melhor para poder a gente saber qual foi o pensamento de Jung já no final, depois de toda essa experiência, toda essa passagem por vários experimentos empíricos e tudo mais. Mas se a gente pegar, se alguns autores se prenderem muito a determinada fala de Jung lá atrás em algum livro, né, eu até esqueci de dizer que nas obras completas, o livro que eu li primeiro foi Psicologia e Alquimia. Na verdade, muito mais pelo interesse da alquimia do que pela psicologia junguiana, sem ainda ter uma noção tão grande do Jung. E aí me encantou, aí comecei a perceber como ele abordava os sonhos e como havia uma conexão bem forte dos sonhos com os pensamentos da alquimia, com os conceitos, as ideias esotéricas da alquimia, e que fez com que ele justamente fosse buscasse estudar com a ajuda de Marie-Louise von Franz, né? Ele acabou estudando esses livros todos, né? Esses textos clássicos sagrados dos alquimistas, que ajudou muito ele a construir essa psicologia dele, né? A psicologia junguiana. Bom, mas eu quero falar aqui, por exemplo, que na leitura que eu fiz há muito tempo atrás, então eu não reli no livro novo, pretendo até reler, não que eu ache que deve ter muita coisa diferente, mas é porque eu considero que merece, né, uma leitura, e tem a ver mais assim com o fato de que o formato do livro às vezes me estimula mais ou estimula menos a ler o livro. Então, é como eu tenho dito, né, algumas publicações, quando lançam novamente, eu acabo lendo o livro novamente, e lendo com até mais prazer, porque certas publicações atuais, elas têm uma qualidade muito melhor, uma qualidade gráfica, uma coisa muito mais agradável. O que eu estou querendo só comparar aqui é porque tem um prefácio à edição brasileira nos dois livros, e aí estou querendo ver se são os mesmos. Na verdade, eu estou vendo aqui que não. Na verdade, o prefácio à edição brasileira de um é de Carlos Amadeu B. Byton, né, pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. O de cá, na verdade, é diferente. Nesse aqui não fala quem é o autor. Na verdade, deixa eu ver se tem aqui mostrando na parte inicial aqui, que às vezes mostra, né? Não. Então, assim, vocês veem que ele é de 2024, dá para ver bem aqui, né? Então, o livro originalmente foi escrito em 1985. O original em inglês, Jung and the Post-Jungians. Então, assim, é uma tradução direta do título original, né?
Mas vamos ver aqui um pouco do antigo, né? Porque foi o que eu, na verdade, estudei. Foi por ele que eu estudei, foi por ele que eu realmente tive um aprendizado muito forte sobre Jung e até uma forma de distinguir. Naquele tempo eu ainda assinava meu nome na página 18, eu tinha essa mania de assinar na frente e na página 18, considerando que eu nasci no dia 18 de agosto e tinha essa mania, né, que foi do pai do meu sogro, né, que faz isso com a data dele, né, ela faz também no jeito dele. Eu acabei fazendo isso. Hoje em dia eu não estou fazendo mais isso, porque eu acho que livro é uma coisa que vai passar para outras pessoas e eu não costumo nem assinar mais os livros, né? Eu vejo que o livro é para o mundo. Agora, ainda continuo sublinhando o detalhe que eu tenho assim, de costume, é assim, se eu tenho um livro antigo como esse, um livro novo, eu deixo para sublinhar no livro antigo, né? Porque ele já era uma prática que eu fazia mais e evito sublinhar no novo, até o momento em que eu vejo uma parte que eu não tinha lembrado, que eu não tinha destacado, que estou lendo de novo ali, estou vendo, aí eu sublinho e percebo muitas vezes que aquilo que eu sublinhei no livro novo está sublinhado também no velho, porque é a mesma pessoa lendo, né? Então a coisa que vai afetar a gente, que vai fazer a gente ter algum significado para a gente, é sempre a mesma, e mesmo que a gente mude um pouco, claro que quando a gente lê com atenção determinados trechos, pode ser que aqueles trechos lidos novamente mereçam ser sublinhados, porque a gente está com outra cabeça naquele momento, com outra atenção e fazendo conexões que a gente não estava fazendo na primeira leitura, e isso acontece demais. Bom, mas esse livro é muito bom porque ele mostra justamente as diferenças, as peculiaridades de diferenças. Se você lê, por exemplo, o livro Psicologia Arquetípica de James Hillman, talvez você não consiga perceber tão claramente quanto lendo esses livros aqui a diferença entre a psicologia junguiana, a psicologia analítica de Jung, e a psicologia arquetípica de Hillman. Porque o objetivo desses livros é justamente chamar atenção para essas diferenças, perceber essas diferenças, perceber inclusive também classificações por exemplo, de personalidade, como são de vários autores, e mostrando como é que entra Jung nessa história, a classificação das próprias psicologias, do modo de entender a psicologia em si, o modo de entender o inconsciente, o modo de entender o arquétipo, como que surgiu a ideia do arquétipo e como o arquétipo pode ser associado a várias outras coisas, a biologia inclusive, né? Aí tem os complexos e as emoções e tudo mais. Então, assim, são conteúdos básicos, né? Tem aqui o ego e a sombra, a psicopatologia do ego e consciência. Então, assim, tem críticas também, de cada uma das escolas tem as críticas. Então, isso é muito interessante de ver. Comentários, né? Recapitulações e, assim, confrontos de um pensamento e outro. Então, é um livro muito rico, que traz, assim, eu não diria para você que tem tudo da psicologia junguiana, porque no momento em que justamente eles tentam fazer, ele, né, o autor, Andrew Samuels, no momento que ele tenta fazer essa confluência, esse confronto, de uma maneira didática, no entendimento do que uma escola pensa e o que a outra escola pensa, não dá para você aprofundar muito para cada escola, mas o que eu posso adiantar para vocês e dizer que vocês confiem nessa opinião que eu vou dar, esse é um livro que mostra claramente os pontos chaves de diferença de uma escola para outra escola. Então, quem quer realmente decidir sobre qual o modo de pensar sobre Jung, né, pode ler esse livro com segurança e, claro, também incluindo junto com esse livro o compêndio de Cambridge, que também o material de Cambridge, eu tenho alguns livros de Cambridge, de música, por exemplo, né, de arquitetura e tal, e esse aqui também, todos eles são de muita qualidade, porque a Universidade de Cambridge, né, tem um controle de qualidade, o que faz. Então aqui realmente são textos muito bons também, que ajudam juntamente com esse, complementando, né? Então, assim, eu diria que esses dois livros, na época em que eu li, assim, quando eu comecei a estudar Jung, né, e agora eles na versão mais atual. Então eu fico feliz que esses livros hoje têm versões mais novas para que a gente possa adquirir, né? Eu ainda fico triste porque a edição de O Homem e Seus Símbolos ainda deixa a desejar. Por isso que talvez eu tenha essa inquietação de ter comprado tantas versões, tantas edições,
porque esse aqui talvez seja mais assim, mais bonita, mais assim de qualidade, mas eu ainda acho que esse formato maior ainda vence o de cá, considerando que com capa dura e um tamanho maior que ajuda a gente a ler, acaba a leitura ficando mais agradável, a gente tendo assim uma relação com o livro melhor, certo? Então, gente, recomendo muito esse livro, acho que é um livro que vocês vão gostar, vocês vão entender que ele é didático, ele é feito para leigos, é feito para os leigos entenderem justamente todas essas possibilidades de interpretação das ideias junguianas e atualização. Eu diria que já existem outros livros que falam melhor sobre o pensamento de Jung nos dias de hoje. Como é que nos dias de hoje eles estão sendo elaborados, pensados, e eu vou fazer um vídeo aqui sobre isso, justamente porque tem um livro que foi lançado também chamado Jung Hoje, e aí com esse livro eu acabei descobrindo, de Irene Gaeta, a organizadora, né, que ela pegou textos de vários autores aqui do Brasil, né, de vários autores junguianos e juntou, e eu descobri que esse é um livro fruto de um seminário que ela faz todo ano, né. Então esse estudo junguiano que ela faz todo ano sempre traz uma publicação, alguns anos até mais de uma publicação, e eu vou trazer esse livro. Quando eu falar desse livro eu vou falar dos outros também, que eu acabei descobrindo por conta dessa edição que saiu no ano passado, certo? Bom, então eu recomendo muito a leitura desse livro. Eu vou contar uma coisa curiosa. Eu levei um tempo para comprar ele, porque esse livro ele tinha na livraria perto aqui de minha casa, né? Mas ele tinha, bobagem isso, né? Mas ele tinha um risco aqui, é um livro caro para comprar, assim, né? Então, assim, quando eu falo sempre aqui caro, gente, entendam que é caro em função do que eu pretendo despender, do que eu pretendo gastar para um livro. Claro que pode ser que algum livro que eu considere caro não seja caro para vocês, porque vocês considerem que vale a pena, né, destinar o valor. Às vezes até valeria a pena, mas eu não pretendo, né, usar aquele valor por uma questão de decisão pessoal, por uma questão de prioridade, de usar aquele valor para esse livro e mais para outro. Às vezes considerando também que o valor que um livro cobra, às vezes dá para comprar 2, 3 outros ou outras coisas que sejam prioridade para a gente. Então, sempre é bom destacar sobre isso aqui, tá? Mas o que eu ia dizer é que o livro tinha um risco de caneta aqui, e até hoje o livro está lá. Toda vez que eu vou lá, eu vejo esse risco de caneta, e ficava esperando sair uma nova leva desse livro, e acho que por causa desse risco de caneta, a livraria viu que não se esgotou, não acabou, né? O livro não foi vendido assim como está. Aí eu acho que por conta disso, justamente, eles não mandaram outra edição. Aí eu acabei desistindo de esperar, né, comprar na própria livraria. Eu fui e comprei pela internet, certo? Então, aí foi por isso que, de certa forma, demorou. Então, é um livro que foi lançado em 2024 e agora que nós estamos fazendo essa resenha versus barra dica de livro. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de alguns livros aí que vocês viram, que é bem interessante. São livros realmente que ajudam a gente a compreender melhor algumas obras de Jung, das obras completas, né, escritas pelo próprio Jung ou frutos de algum seminário dele. Não são tão fáceis de entender se você não tem uma visão prévia da filosofia dele, dos conceitos dele, e também até mesmo de como surgiram as ideias dele a partir de experimentos empíricos dele desde o começo, e também experimentos dele para com ele mesmo, experimentos que ele fez e que foram registrados no livro vermelho, primeiro nos livros negros, depois no livro vermelho, e que a gente hoje tem acesso a detalhes sobre isso por conta da publicação em 2009 do livro vermelho e em 2021 dos livros negros, certo? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem o seu like aí, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter sempre notificações quando lançarmos vídeos como esse no nosso canal de assuntos desse tipo, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.